Olá, bem-vindo de volta. Nessa aula eu quero falar um pouquinho sobre onde definimos estados e como passamos estados de um componente para o outro. Bom, onde definimos estados? Aí depende muito. Geralmente definimos estado no componente que usa esse estado. Porém, acontece muito ter mais de um componente usar o mesmo estado. E aí, então, aonde definimos estados e como passamos estados de um componente para o outro? Bom, em React, toda informação somente passa de pai para filho. Informação nenhuma passa de irmão para irmão, ou de filho para pai, ou para avô, etc. Então, vamos dizer que eu tenho aqui essa árvore bem simples, o app tem um filho, o filho tem dois netos. E aí eu quero alguma informação nesse neto 1. Eu defino o componente nesse neto 1, não tem por que definir fora dele. Mas aí, vamos dizer que o estado é essa coisinha aqui, esse losango. Mas agora, vamos dizer que eu descubro ou vejo que agora eu tenho que usar essa informação tanto no neto 1 quanto no neto 2. O que eu faço então? Eu posso definir no neto 1 e aí passar para o neto 2? Não, não é possível fazer isso. Estados só são, qualquer informação já é passada de pai para filho. Tem duas formas de passar de pai para filho ou de avô para neto. Bom, uma é utilizando props. A gente já viu que props é uma forma de passar informação de pai para filho. A outra é utilizando contexto. Vamos ver mais para frente o que é contexto. Eu vou falar brevemente do que é contexto. Mas vamos voltar ao exemplo aqui, que eu tenho um estado no neto 1, agora eu preciso duplicar ele também para o neto 2. Como não tenho como fazer isso aqui, eu vou copiar e passar. O que eu tenho que fazer é, eu tiro o estado do neto 1, defino o estado no filho, aí sim passo o estado tanto para o neto 1 quanto para o neto 2. Isso tem um nome em React, chama Lift Up State, levantar o estado. Se eu preciso de um estado em dois componentes que são irmãos, eu defino o estado no pai em comum que eles têm, ou no parente acima mais próximo. E aí eu posso passar via props. Geralmente a gente passa estado via props. Porém, às vezes eu tenho um componente que eu vou usar em vários locais da minha aplicação. Por exemplo, eu vou usar aqui no app, eu não vou usar no filho, mas eu vou usar no neto 1 e no neto 2, ou às vezes vou botar mais um aqui. Mudei a cor aqui. Deixa eu tirar. E aí eu vou usar lá no bisneto também. Não consegui botar. Vai estar na frente. Sim, esse aqui, o contorno. Está certo. Por que não funcionou? Agora sim. Vai lá no bisneto. Muito bem. Agora eu quero esse estado esteja lá no app, no neto 1 e no bisneto. E aí, como é que eu faço? Bom, a forma mais ingênua seria começar a passar. Bom, eu passo do pai para o filho, do filho para o neto e do neto para o bisneto. É uma possibilidade. Porém, às vezes eu só quero usar no neto 1 e no bisneto. Então, não tem necessidade de eu passar para o filho e passar para o neto 2. O nome disso, começar a passar um estado muito para dentro da minha árvore de elementos, o nome disso em inglês é prop drilling. Drill, perfurar, seria o perfuramento de propriedade. Então é que você joga lá embaixo mesmo e não é o ideal. Por quê? Porque aí, se eu quiser mudar o neto 2, se eu tiver esse estado lá só para passar para o bisneto, eu tenho que tomar cuidado. Então não é o ideal. O ideal seria se eu pudesse meio que teletransportar diretamente do app para o bisneto. Sim, eu tenho como fazer isso. Aí eu vou utilizar contextos, React Context, novamente vamos ver mais para frente. Então, o que eu quero falar aqui é estados ou informação só passa de pai para filho. Se dois irmãos precisam usar o mesmo estado, eu tenho que definir esse estado no parente superior para poder passar para eles. E aí, nesse caso, eu passo via props. Muitas vezes a gente passa via props. Ou, em certos casos, que a gente quer passar para componente muito distante, aí a gente passa usando o contexto que vamos aprender mais para frente.